Olá, monstrinhos e monstrinhas, bem-vindos para mais uma edição dos Drops do Dinossauro aqui no rockpuro.net, o rock mais honesto da web. Eu sou o Dinossauro e tenho histórias incríveis para contar para vocês. Quando eu contei outro dia a história do Mike Miller, aquele cadeirante que gravava os shows numa cadeira de rodas, eu falei muito de uma coisa chamada bootlegs. Então eu recebi uma série de e-mails, e mensagens diretas no Twitter de gente perguntando para mim, afinal, o que são bootlegs? Porque bootleg não é disco pirata, são coisas completamente distintas. Então vamos deixar claro uma coisa, para exemplificar bem. Disco pirata é o seguinte, eu sou contra. Você pega, a gravadora investe uma grana no artista, ou o artista investe uma grana no seu trabalho, executa o trabalho, produz o trabalho, edita e põe no mercado para vender. Aí aparece um outro malandro qualquer que pega aquele trabalho já pronto, faz cópias perfeitas e põe para vender no mercado. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é um disco pirata. O bootleg não, ele não é legal, mas ele é bacana, porque fez o registro da história do rock da maneira mais inusitada possível. São grandes registros, são importantíssimos para os colecionadores e nas galerias de todos os fãs de rock clássico. E nos anos 70, 80, 90, sem os bootlegs a nossa vida não teria sido tão divertida. Afinal das contas, era a chance que nós tínhamos de ouvir um trabalho que não seria lançado por gravadora nenhuma em lugar nenhum. Sem contar aquele gostinho de contravenção, Mas vamos lá. No começo dos anos 1700, 1720 e pouco, mais ou menos, apareceram as viagens de Gulliver. E ele ia para um país, para uma terra, chamada Smuggling, onde viviam os smugglers. Smuggler é contrabando, eles eram contrabandistas. E eles escondiam os frutos do trabalho deles, o furto do trabalho, em baús, caixas, mocosavam por aí e nas pernas das botas, os boots. E a história foi andando, na vida real também. Quando chegou a lei seca nos Estados Unidos, se tornou muito comum pegar umas garrafinhas que eram feitas meio curvazinhas assim, tal bonitinhas, que o pessoal colocava a bebida e colocava na perna da bota. Então ele entrava com ela de maneira clandestina, era ilegal, ele não podia, mas ele entrava assim mesmo. A mesma coisa acontece com as gravações bootlegs. Elas saíram de maneira clandestina de algum show, de algum evento, de algum espetáculo. O bootleg pode ser uma entrevista, pode ser uma gravação, pode ser um trecho de estúdio, pode ser uma jam session. Tudo que pode ser registrado e que pode ser interessante e que alguém andou gravando além do combinado, pode se tornar um bootleg de muito valor. Muitos escândalos aparecem também por causa desse tipo de coisa. Mas não é questionável, mas ele não é propriamente ilegal, porque em alguns países, principalmente na Europa, antes dessa brincadeira de União Europeia, que não dá certo mesmo, eles tinham um sistema muito inteligente de cobrar os direitos autorais de quem fazia um bootleg. Por exemplo, toda vez que você comprava uma fita base, aquela da etiqueta alaranjada, na Europa já estava embutido no preço da fita uma porcentagem mínima que ia para um banco de direitos autorais. Na Itália é muito comum a gente falar dos bootlegs italianos, Eles são incríveis, são muito conhecidos, nos anos 90 faziam muito sucesso. Tinha até uma gravadora chamada Yellow Dog, especializada em distribuir bootlegs. E os bootlegs italianos, eles eram legalizados. Na Itália, a lei funcionava da seguinte maneira: toda vez que você publicava alguma coisa em alguma mídia, livro, impresso, revista, vinha um carimbo, uma estampa vermelhinha. Essa estampa significava que estava recolhido o direito autoral. Por isso é comum, eventualmente, você encontrar show do Pink Floyd em Pompeia que só saiu na Itália. Ele não só saiu na Itália, ele saiu como bootleg na Itália. A gravadora nunca lançou oficialmente. Então também nunca foram requeridos os direitos desse disco. A gravação saiu de maneira escondida
do lugar, da arena de Pompeia, e virou uma cópia. E os bootlegs também, eles não chegam a ser uma ameaça para a indústria fonográfica e nem para os artistas. Muitos artistas se valem de um bootleg para se autopromoverem e tal. Porque o bootleg ele é feito em tiragem baixa, 500 cópias, 1000 cópias, por isso custam tão caro no mercado, custam fortunas, fortunas. Os bootlegs mais comuns que a gente encontrava nos anos 80, no começo dos anos 90, ainda eram discos e fitas cassete, e alguns em fita VHS e vídeo, porque a qualidade da gravação era melhor, era mais interessante. Agora veja, Frank Zappa foi o maior pirateiro da história. Ele pirateava os próprios discos, os próprios shows, depois ele gravava outros elementos em cima num processo que nós chamamos de overdubbing. Então ele gravava e brincava em cima e ele editava por conta própria, põe no mercado, dane-se gravadora, a gravadora ficava maluca com o cara, ele pirateou um monte de trabalho próprio. Outros artistas lançaram seus próprios bootlegs, de maneira assim, para testar o mercado. Então o engenheiro de som deixava escapar aquela meia dúzia de faixas bacanas, todo mundo ouvia e tal, e o pessoal ficava meio de olho para saber como é que os fanzines lidavam com aquilo. Conforme a opinião dos fanzines, se fosse positiva ou tal, a banda se animava e lançava um disco inteiro, com mais faixas e tudo mais. Então é muito interessante a gente saber dessas características dos bootlegs. Os bootlegs são muito legais. Um grande bootlegger, que foi também um grande taper, foi justamente o que vocês podem assistir numa outra edição aí dos Drops, a história do Mike Miller, que entrava nos shows para gravar os shows usando uma cadeira de rodas. Ela tinha motorzinho, ele tinha um gravador embaixo do assento, com 2 microfones especiais. Como ele era cadeirante, o pessoal levava ele para o primeiro lugar na fila, na boca do palco assim, e ele ficava deslumbrado lá com os microfones dele gravando som de altíssima qualidade. E muitos trabalhos deles são bootlegs famosos. A banda que mais teve bootleg feito na história, sem dúvida nenhuma, foram os Beatles. Os Beatles, o que existe de bootleg dos Beatles é uma coisa impressionante, assim. Outra banda que tem muito bootleg no mercado é o Jethro Tull. A gente encontra muita coisa. Nos Estados Unidos, o primeiro bootleg que se tem notícia, assim, que é registrado oficialmente como um bootleg, foi o do Bob Dylan. Então a gente vê que é uma coisa que não para nunca, esse hábito das pessoas gravarem os shows e mostrar para os amigos, dividir com os outros a experiência e perpetuar aquele momento que muitas vezes para a gravadora ou para o artista não foi interessante. Tanto que eu achei muito engraçado bandas grandes como Metallica, que antigamente até incentivava a garotada a gravar os shows, quando o pessoal começou a gravar em MP3, todo mundo caiu de pau proibindo gravação em show, proibindo câmera, proibindo tudo e tal, né? Não sei isso aí, eu acho que é uma besteira. Atualmente, com as mídias digitais, você baixa bootleg na internet à vontade e não tem que mudar a maneira como se interpreta o que é um bootleg, o que é um disco pirata, o que é uma pirataria, o que é um crime. Simplesmente a maneira de abordar a música do artista tem que modificar. Por causa de bootlegs, muitos discos famosos ficaram conhecidos, justamente porque a gente ouvia o lado B daquele disco através de bootlegs bacanas. Então é isso, essa é a diferença entre os bootlegs e os discos pirata. Espero ter sanado as dúvidas que atormentavam os neurônios de vocês e que a gente tenha se divertido com mais essa historiazinha legal. Você encontra outras historiazinhas nas páginas dos vídeos do rockpuro.net, que tem os botões de acesso para o YouTube lá, com drops e vídeos muito raros. Essa página é bacana, tem shows e trechos e jams e pedaços, enxertos de shows maravilhosos, assim, que você não tem a chance de escutar por aí nem nada, ou nem lembra de procurar, ou nem sabia que existia para procurar no YouTube e tal. E aqui é o Sérgio Avelar, o dinossauro, com mais um capítulo da nossa história do rock. Espero que vocês continuem acompanhando os drops, recomendem para os amigos e visitem rockpuro.net, o rock mais honesto da web. Ok, pessoal?
Boa sorte para vocês. Até a próxima. Estou pensando em fazer uma edição dos Drops falando de algumas peripécias atrás da cortina de ferro, porque as histórias que vêm de lá são fantásticas. Tchau para vocês. Até a próxima, pessoal.